Opa, gente, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, vídeo ensinando a como valorizar nas 4 primeiras rodadas do Cartola FC 2019. Lembrando que isso vai valer para todas as edições futuras do Cartola FC. Galera, antes de seguir para o vídeo, eu quero recomendar para vocês o aplicativo da OneFootball, o melhor aplicativo para quem gosta de se manter super bem informado a respeito de tudo o que acontece no mundo de futebol. Notícias e resultados em tempo real. É o primeiro link aí na descrição, rapaziada. Tem para iPhone e para Android. Eu vou fazer uma demonstração de como funciona essa maravilha para vocês. Na aba notícia, rapaziada, a primeira coisa que vocês vão encontrar é a informação de quanto foi o último jogo do seu clube do coração que você colocou aqui no aplicativo da OneFootball. No caso, eu coloquei o Flamengo, que é o clube que eu torço. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-1. Descendo um pouquinho mais para baixo, rapaziada, vocês verão notícias a respeito de jogadores e clubes que vocês seguem aqui no aplicativo da OneFootball. Por exemplo, semifinalistas do Paulista definidos, locais e data dos jogos. É muito interessante. Descendo um pouquinho mais para baixo, vocês verão os jogos e as transmissões desta quinta-feira. É só um exemplo de notícias que vocês podem encontrar aqui. Na data que eu tô gravando esse vídeo, são essas as notícias, rapaziada. Aqui na aba jogos, pessoal, vocês verão os jogos do dia. Por exemplo, aqui temos um Grêmio Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Um bom jogo para se assistir, não é mesmo? Outro jogo, Bangu contra o Vasco. Os campeonatos estaduais pegando fogo nas retas finais. Aqui na aba seguindo, rapaziada, vocês encontrarão todos os times que vocês seguem aqui no aplicativo da OneFootball. Eu, por exemplo, sigo o Flamengo, a Seleção Brasileira, o São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Santos, Atlético Paranaense, Chapecoense, todos os clubes da Série A. É claro, eu quero se manter muito bem informado para mim estar no Cartola FC e eu recomendo isso para vocês também. E todos os clubes que vocês seguirem aqui, as notícias sobre eles vão aparecer aqui, ó, na aba notícias. Não é uma maravilha isso aqui, rapaziada? Então, eu recomendo demais. É o primeiro link aí na descrição para iOS e Android. Beleza, rapaziada? Baixem que tá super recomendado. Antes disso, rapaziada, quero pedir para vocês deixarem o like no vídeo. É muito importante para o crescimento do canal. Vamos bombar esse ano de 2019. Não se esqueçam de ativar o sino de notificações e se inscrever no canal. Valeu? Vamos lá então. Lembrando que esse vídeo que está passando de fundo é apenas um exemplo do que eu fiz no ano passado. É um vídeo do Cartola FC 2018. O importante é o que eu vou falar aqui, rapaziada, não o que está passando aí na tela de vocês, beleza? Então, como funciona o critério de valorização da primeira rodada, rapaziada? É o seguinte, jogadores caros têm tendência a desvalorizar e jogadores baratos têm tendência a valorizar. Um exemplo que eu vou citar para vocês, nem pensem em escalar o Kahneman, zagueiro do Grêmio, nessa edição do Cartola FC na primeira rodada, porque ele é o jogador mais caro do Cartola, custando 25 cartoletas. Por mais que ele vá muito bem, a tendência é ele desvalorizar porque ele está muito caro. Em compensação, um zagueiro estilo Rodrigo Moledo tem tendência a valorizar porque ele é barato, custando apenas 5 cartoletas. Isso acontece porque o Cartola FC precisa de ter uma média em cada jogador. Como os jogadores vão começar sem média, o jogador caro tem tendência a desvalorizar e o jogador barato tem tendência a valorizar. Claro, tudo também depende da pontuação que eles vão fazer na primeira rodada. Se o Rodrigo Moledo, que eu citei anteriormente, que custa 5 cartoletas, fazer mais de 2 pontos, ele já tem tendência a valorizar. Entendem, rapaziada? Já o Kahneman, custando 25 cartoletas, para ele valorizar, ele teria que fazer uma pontuação muito alta, porque a tendência para ele é desvalorizar. Eu não sei exatamente o quanto ele precisaria fazer para valorizar, mas certamente seria uma pontuação estrondosa. O ideal na primeira rodada é que você escale jogadores, na grande maioria dos casos, custando até 5 cartoletas. Mais que isso já é um pouco complicado. Você só escala jogador um pouco mais caro se você acha que esse jogador é quase que garantido que vai imitar, esse cara vai ser o seu capitão, coisa do tipo. Fora isso, rapaziada, não é bom arriscar. Até 10 cartoletas dá pra você investir em algum jogador, até 2 do seu time na primeira rodada.
mas mais que isso, você já está correndo um sério risco de não valorizar muito na primeira rodada. Lembrando que a valorização das 3 primeiras rodadas é crucial para o restante do jogo, então tem que pensar em valorização sim. E como funciona o sistema de valorização na segunda rodada? Eu acho que ele é bem simples também. Você só precisa ficar esperto com os jogadores que valorizaram na primeira rodada, jogadores que foram bem na primeira rodada. De preferência, jogadores que eram baratos. Mais uma vez eu vou citar o Rodrigo Moledo, mas não quer dizer que ele seja uma ótima dica para a primeira e segunda rodada. É só um exemplo por causa do preço dele. Supomos que o Rodrigo Moledo, que custava 5 cartoletas na primeira rodada, tenha feito 12 pontos na primeira rodada e valorizou, sei lá, ele passou a custar 13 cartoletas na segunda rodada. Mesmo que ele não vá tão bem na segunda rodada, ele ainda tem tendência a continuar valorizando, isso porque o Cartola FC precisa criar uma média e um preço do jogador. A média ele já tem. Ele só falta achar um preço para o Rodrigo Moledo. Ele vai ter uma média de mais ou menos 12, 10 pontos e tal. É muito alto para um jogador de 13 cartoletas. Então ele tende a continuar valorizando. Eu acho que vocês conseguiram entender. Basta escalar jogadores que eram de preferência baratos na primeira rodada e que valorizaram. Quase que certamente ele vai continuar valorizando. E como funciona o sistema de valorização da terceira rodada? A tão temida terceira rodada para quem gosta de valorizar. Até hoje é um mistério de como é feito o critério de valorização da terceira rodada. Porém, se tem uma dica que eu posso dar para vocês é: escalem jogadores que não foram bem na segunda rodada. Jogadores que não negativaram, jogadores que só não mitaram. Eles foram mais ou menos, fez 2 pontos, 1 ponto ou 0 ponto. Esses são jogadores bons para valorizar na terceira rodada, de acordo com a minha experiência no jogo. Porém, eu não sou um especialista. Já por essa razão, eu vou indicar para vocês o site do Guru do Cartola. Lembrando que ele não tá me pagando. Eu não conheço o Guru do Cartola, o dono do Guru do Cartola. Simplesmente conheço o site. Mas não é por isso que eu não vou recomendar ele para vocês. É um site muito bom e que normalmente acerta o critério de valorização de todas as rodadas. Eu deixo mais do que recomendado para vocês o Guru do Cartola, fazendo um merchanzinho grátis aí pro Guru. E como funciona o sistema de valorização da quarta rodada em diante no Cartola FC? Como eu já disse, esse padrão se repete até o final do campeonato. Tudo que o jogador precisa fazer é superar a sua última pontuação. Da quarta rodada até a rodada 38, isso se mantém. Algumas dicas importantes sobre cartoletas, rapaziada. A primeira é: não gaste todas as suas cartoletas nas 3 primeiras rodadas. Sei lá, monta um time de 90 cartoletas, 85 ou até menos que isso. Porque se algo dá errado, você ainda tem uma gordurinha guardada. Você não perdeu muitas cartoletas, por assim dizer. Dá pra fazer alguma coisa a respeito ainda. Se você escalar um time de 100 cartoletas e dá errado, aí você basicamente se lascou. Outra dica importante, rapaziada: se um jogador estiver estreando, for a primeira rodada dele, tome cuidado na hora de escalar. Não escale se ele for caro, porque é o mesmo critério da primeira rodada. Se acaso ele for caro, ele tem tendência a desvalorizar, e se ele for barato, ele tem tendência a valorizar. Então, o jogador que estiver estreando, independente de qual rodada que seja, ele estiver estreando, for a primeira rodada dele, tomem cuidado com esses detalhes. Caro se for barato, se for caro, deixa pra lá. Outra dica importante, rapaziada, é ficar atento com os jogadores que foram expulsos. Ele, pelo fato de ter sido expulso, vai ter feito uma pontuação muito ruim. É bem óbvio isso, né? Normalmente é isso que acontece. Ele vai cumprir uma rodada de suspensão e quando ele voltar, é uma ótima opção para quem quer valorizar, escalar esse tipo de jogador, porque vai valer a última nota dele no Cartola. Provavelmente foi uma nota bem ruim, ideal para quem quer valorizar. Portanto, jogador expulso é bom ficar de olho. É a mesma coisa um jogador que fez uma ótima pontuação, rapaziada. Supomos que o Gabigol tenha feito 20 pontos. Aí, por um motivo qualquer, sei lá, o técnico resolveu poupar ele, ou ele se lesionou, sentiu alguma coisa e ficou uma rodada de fora. Não é aconselhável escalar ele quando ele voltar para o Cartola, porque a última pontuação dele foi muito alta. Se ele não superar, ele vai desvalorizar. Pensando em cartoletas, é bom deixar o Gabigol de fora.
essas foram algumas dicas, rapaziada, a respeito de como funciona a valorização no Cartola FC. Lembrando que eu não sou um especialista, eu não tenho nenhum time de valorização. É óbvio que nas primeiras rodadas eu quero valorizar, porém depois disso eu só penso em pontuação, beleza? Rapaziada, mais uma vez eu recomendo o site do Guru do Cartola. Ele não tá me pagando, pode ter certeza disso. Porém, como ele é a melhor fonte de informação a respeito de valorização que eu conheço, eu tenho que recomendar ele para vocês, beleza? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações e, claro, se eu pude te ajudar, agradeça com um like aí. Valeu, rapaziada. Se acaso eu passei alguma informação errada, eu já disse, eu não sou um especialista, me corrija aí nos comentários, eu vou ficar feliz se você fazer isso, beleza? É claro, com educação. Então é isso, espero realmente que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado alguns de vocês aí. E tamo junto, um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e até mais!